partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Fundo perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e tudo que começa bem, termina bem. Estamos iniciando essa nova semana, dia 25 de janeiro de 2026, na presença de Deus, colocando, nos consagrando a Deus, entregando a nossa vida, entregando a nossa família, entregando as nossas preocupações, ansiedade, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade. Tudo aquilo que tem angustiado, tudo aquilo que tem trazido tristeza, precisamos colocar para o Senhor transformar, porque quando colocamos no altar do Senhor e confiamos, as coisas são transformadas. Não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Como assim, pastora? Lembra lá da água que foi transformada em vinho? A água não tem cor, não tem sabor. E o vinho tem cor e tem sabor. Tá faltando alegria na tua casa? Coloca essa situação. Está faltando união? Coloca essa situação na presença de Deus. Está faltando saúde. Quando o Senhor diz na sua palavra, no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Se chegou uma praga, se chegou uma enfermidade, mas nós precisamos também vigiar muitas vezes. Porque muitas vezes chega alguma coisa porque nós demos abertura. Então eu tenho que estar escondido na sombra do Altíssimo para que eu não venha receber essas setas, essas pragas. E se eu receber, o Senhor vai me livrar. Se tem alguma coisa, nós vamos orar. Porque a palavra diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o Senhor vai nos sarando a cada dia. Sarando a nossa alma, sarando o nosso físico. Livrando-nos de todas essas pragas, de todas essas enfermidades que a nossa alma, muitas vezes, ela está enferma e faz-nos viver encurvados. Não é uma dor, uma cura física que tu precisa, mas precisa uma cura emocional. As emoções machucadas por determinadas situações, muitas vezes porque as pessoas perderam seus ante queridos, muitas vezes porque a pessoa sofreu um ataque na sua vida sentimental, aí uma separação ou com uma situação com filhos, e ela acaba se fechando e fica endurecida, e o Senhor quer entrar. Porque mesma coisa, ó, amada igreja, uma cabeça de repolho, ela nasce, ela vai se fechando e ela se torna muito dura. E assim muitas vezes no nosso coração, mas a palavra do Senhor diz que Ele arranca o nosso coração de pedra e dá um coração de carne. Mas eu preciso dizer, Senhor, eu estou sem vida. Quantas vezes, Senhor, eu preciso mais alegria no meu coração, alegria da tua salvação, não alegria do mundo, não alegria passageira, que em momentos eu estou rindo, mas eu sei que meu coração está ferido, está machucado. E quando eu mostro para o Senhor as minhas feridas, quando eu busco, eu peço, Senhor, coloca temor no meu coração, que eu venha compreender que sem ti eu nada posso fazer, e eu vou consagrando e vou entregando. Se eu consagrei a Deus, eu não posso amaldiçoar? Traga alguma coisa, a mesma coisa o nosso relacionamento. Eu queria me casar, você queria se casar, aí não deu certo, você tem a primeira situação que acontece, você já quer fugir. Não deu certo, eu vou me casar, se não deu certo eu me separo, mas não é assim que a Bíblia nos fala. Então, eu tenho que seguir os conselhos de Deus. E tem que se dobrar, como diz a mulher sábia, ela edifica o lar, mas essa palavra está falando para a mulher, muitos homens pegam para eles, só para eles, é a mulher que tem que edificar, não adianta a mulher ser sábia se o homem é tolo. Se o homem é tolo, se o homem é um homem rude, se é um homem bruto, se é um homem que não está vendo que a mulher está se esforçando para ajudar, para ser ali aquela que coopera com a criação dos seus filhos, muitas vezes trabalha fora, tudo tem que ser em conjunto. Mas eu me casei, eu tenho direito, agora eu posso sair, eu posso jogar, eu posso fazer o que eu fazia antes, então fica solteiro. Você tem compromisso.
Ah, mas eu trabalhei fora e agora? Eu ouvi isso muitas vezes. Eu trabalhei fora, já fiz a minha parte, mas você tem que ajudar a construir junto. Você tem que ao menos ajudar. Se tu não está construindo nada em casa, ajudando nada, menos ainda você tem que cuidar. Você tem que cuidar da higiene da casa, da organização da casa, com os filhos, não é fácil. Então, tudo isso é uma coisa que nós temos que pensar antes. Mas eu consagrei meu casamento ao Senhor. Ah, mas está tudo bagunçado. Mas Deus vai colocar nos seus devidos lugares. Mas às vezes vai começar por mim, às vezes vai começar por você. A educação dos meus filhos, eu perdi o controle, pastora. Vamos orar. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui e pedem oração. Ah, pastora, me ajude a orar pela minha família, pelos meus filhos. E daí tu vê que a pessoa fez tudo errado. Ela vai ter que procurar agora a graça de Deus para consertar, buscar sabedoria em Deus e orar e apresentar essa causa a Deus. Nós vamos orar juntos, sim, nós vamos orar em concordância. Por isso que nós aqui do Ministério Orar Sem Cessar, a cada hora tem áudio de oração. Você que, eu não consigo dormir, pastora, madrugada, tem madrugada toda de oração com as irmãs lá do Exército de Débora. Então você vai orar, tem a meia-noite com o pastor Luciano, começa amanhã cedo, já tem oração. Eu não consigo orar sozinha, tem os áudios para te dar, para começar a te instruir a você orar. Você não vai só ser ouvinte, você vai orar e vai colocar a tua vida em oração e também praticando aquilo que você está ouvindo. Porque não adianta só ouvir. É a mesma coisa, pregar a palavra é bem fácil, o problema é viver a palavra. Sem a graça de Deus, é impossível nós viver a palavra de Deus. Todos os dias nós somos levados, como diz a palavra, por um matadouro. Parece que nós estamos sendo oprimidos, exprimidos, e daí eu tenho que saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer transformar na minha vida, naquela situação. Então eu tenho que compreender e colocar em prática e dizer: Senhor, me ajuda, abre meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, eu estou consagrando a Ti, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os filhos. Como é que tu diz os filhos são herança do Senhor? É teu filho, você consagrou a Deus e você amaldiçoa. Amaldiçoa como, pastor? Esse filho não serve para nada, isso aí não vai dar nada, porque é isso, porque é aquilo, porque é um vagabundo, porque é um drogado, me perdão pela palavra, mas muitas mães dizem isso, ou muitos pais dizem isso. Você tem que abençoar. Se são herança do Senhor, são bênção. Então, no meio em que vivemos, nesse mundo tenebroso, as coisas vão perdendo o controle, nós vamos perdendo o controle, vão para as drogas, vão para os vícios, e muitas vezes por até orientação, por falta de orientação dos pais. Então a palavra está dizendo assim, lá em Provérbios 16, do homem são as preparação do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros a seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor as tuas obras, e seus pensamentos serão bem estabelecidos. Então nós precisamos confiar. Não adianta dizer, eu consagrei lá no domingo, eu consagrei no domingo de noite, quando o pastor Luciano faz o primeiro áudio da semana também, ele já está consagrando. Consagrando, não adianta eu consagrar comigo mesmo, eu consagrar com o pastor Luciano e amaldiçoar. Meu salário é isso, minha vida é isso. Eu começo a amaldiçoar. A minha boca, as palavras têm poder, então eu tenho que abençoar. Eu fiz um plano e não deu assim, pastor. Claro que não, porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, por isso que nós temos que ler a palavra. Do homem são as preparação do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Se o Senhor achar por bem de me dar aquilo ali, Ele vai me dar. E se Ele achar por bem que eu vou me perder, às vezes Ele sabe, Ele conhece seus filhos. Ele muitas vezes sabe que nós vamos prometer alguma coisa e que nós vamos nos perder. Por exemplo, assim, um carro. Você não vai dar um carro para uma criança que não tem habilitação, que não tem responsabilidade, porque vai acabar acontecendo o quê? Vai acabar sofrendo um acidente, uma coisa pior até. E assim é Deus, Ele sabe que nós com aquilo ali vamos acabar nos perdendo. Então, por isso que às vezes Ele demora um pouquinho mais até nós estar preparado. Mas não é porque o Senhor esqueceu de nós. E muitas vezes nós levamos isso em conta, achamos, Deus esqueceu de mim, Deus não me deu o que eu quis, Ele não vai me dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu preciso. E a palavra está dizendo para mim e para você nesse início de semana, um salmo muito poderoso. Vocês sabem que eu gosto muito de orar os salmos, eu tenho visto de relato de pessoas que andavam no ocultismo há muitos anos, e o inimigo das nossas almas, ele perde as forças quando você medita nos salmos. Quando você declara
não só você não só lê o salmo, você medita e você pega essa palavra para você e você determina. Você tem que orar, você tem que pedir misericórdia, sim, mas você tem que determinar sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. E a palavra está dizendo no Salmo 112, a felicidade daqueles que temem a Deus. Então, nós vamos ser felizes plenamente. Pastora, mas eu ainda não estou. Acalma o teu coração, a felicidade vai chegar. Como você está imaginando, não é aquela felicidade de você ir lá para um lugar, se divertir um pouco, beber umas e outras, porque tem pessoas que acham que isso é felicidade, ou fazer uma viagem. Não estou dizendo que tu não pode fazer, você pode fazer sim, mas isso não vai trazer a felicidade plena. A felicidade plena, a alegria plena é da nossa salvação. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda em seus mandamentos e tem grande prazer. Então eu e você precisamos ter prazer. Meu Deus do céu, tem pessoas que dizem, mas servir a Deus é muito difícil. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não. E daí vai colocando impedimento. Eu posso, mas nem tudo me convém. Você sabe, exemplo, você sabe que a bebida faz mal. Aí você vai beber, eu posso beber, eu posso, eu crente, posso beber, posso. Mas eu não quero, eu me decidi cuidar do meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho domínio, eu não quero, é diferente do eu sou livre, eu faço o que eu quero, então tu faz o que tu quer. Eu digo pra você agora, para de beber agora, para de usar droga agora, para de se prostituir agora. Você vai dizer, eu não consigo, porque você não é livre, porque você é escravo de Satanás. Agora, quando nós somos livres, nós temos decisão de escolha. E a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade, e a verdade está me libertando todos os dias. Eu era prisioneira de uma religiosidade, eu era prisioneira de uma crendice, e eu até pensava, meu Deus, mas se eu jogar isso aqui fora, o Senhor vai me castigar, Deus vai me castigar. E estava com aquela dúvida, até que o Senhor tirou a dúvida do meu coração. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor, e comecei a ler salmos, e comecei a ler a palavra, e fui vendo que a verdade estava, todos os dias a palavra está me libertando. E daí está dizendo assim, a sua descendência, olha só, se nós temos prazer nos mandamentos do Senhor e obedecemos, então por que a nossa descendência não está abençoada hoje? Porque nós desobedecemos a Deus. A palavra está dizendo assim, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. A nossa geração, quem é a nossa geração? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos futuros bisnetos, tataranetos e a nossa geração. Então a nossa descendência será poderosa e abençoada na terra. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, fazenda e riqueza haverá na casa e justiça permanece para sempre. Riquezas divinal, riquezas incluindo saúde física, emocional, riquezas incluindo bens materiais, casas, fazendas, está dizendo aqui. Hoje não se fala mais, fala em granjeiro, sei lá como é que se diz, mas aqui no sul fala em granjas, que quer dizer plantações. Está dizendo aqui fazenda e riqueza. O Senhor não é contra a riqueza, o Senhor é contra eu e você ser apegado ao dinheiro, fazer do nosso Deus o nosso dinheiro. É isso que Deus não quer. E ainda está dizendo que permanece para sempre. Não é um bocadinho de tempo, um pouquinho de tempo, é para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Quando nós tememos a Deus, vai começar a vir luz. Você vê, no meio das trevas, nós não estamos entendendo, de repente dá uma visão, começa a clarear alguma coisa, até você que quer montar uma empresa.
empregar pessoas. Deus vai começar a te dar estratégias. Talvez é na tua casa que você vai abrir um comércio com pequenas rendas. Você vai começar pequeno, que ninguém começa grande, não. O que começa grande já logo é destruído. Tem que começar pequeno mesmo. Uma casa não se começa pelo telhado, não. Uma casa se começa nos alicerces. E alicerce ninguém enxerga. Quanto tempo me mantive trabalhando na culinária, vendendo doces, biscoitos, pães. Muito tempo. Aleluia. Então não é feio você trabalhar, você iniciar, e você inicia pequeno e Deus vai dar o crescimento, vai permanecer para sempre. Bem irá o homem que se compadece em festa, disporá as suas coisas com juízo. Quando nós nos compadecemos das pessoas, do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva. Se nós vamos ver hoje, amada igreja, o que as igrejas físicas estão fazendo, os grandes templos, exploração das pessoas, do pobre, do necessitado. Começam a persuadir, você tem que pagar para você ser abençoado. Não é assim que funciona. Você tem que dizimar, porque Malaquias diz isso, diz aquilo, mas o dízimo não era dinheiro, o dízimo era a oferta dos produtos, para que não faltasse mantimento para os órfãos, para as viúvas, para dividir. Mas hoje o que nós vemos, os escândalos que está acontecendo, mas não leve em conta isso. Procure uma igreja sincera, procure alguém que está usando sinceridade. Você não pode olhar para os erros, porque erros em todos os lugares tem. Mas nós temos que vigiar. Na verdade, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Quando eu estava numa igreja, eu não tinha dízimo. Antes de eu entrar para o ministério Orar Sem Cessar, a última igreja física que eu passei, eu não tinha dízimo, não tinha dinheiro, porque eu estava desempregada, minha aposentadoria não estava a caminho. Eu não tinha valor nenhum. Estava lá por estar, para ocupar mais um lugar naquele banco. Porque eu não estava contribuindo com aquela igreja. Então eu não tinha valor. E nós aqui no Ministério Orar Sem Cessar, você tem o mesmo valor se você contribui e se você não contribui. Nós vamos estar orando da mesma forma pela tua vida, juntamente com você, aqui nos áudios de oração. Apresentando a tua vida da mesma forma e do mesmo amor, da mesma maneira, com aqueles que dão e com aqueles que não dão. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme e confiado no Senhor. Então, se vai vir maus rumores, o nosso coração precisa estar firme em Deus. Ai, agora, meu Deus, está vindo uma pandemia, eu vejo pessoas entrando aqui desesperadas, vai vir uma pandemia. Calma, você está vivo. Veio uma pandemia, morreu muitos, morreu. Mas nós estamos aqui. E tudo existe um tempo. O seu coração bem firmado não temerá, até que veja cumprir o seu desejo sobre os seus inimigos. É Deus que vai fazer justiça. Aqueles inimigos que muitas vezes nós achamos que são aquelas pessoas, não, é o inimigo das nossas almas. O diabo que usa pessoas, os espíritos imundos que usam pessoas, muitas vezes para nos atacar. E nós ficamos com raiva. E temos que trabalhar muito isso, para não ficar com raiva, para não ficar com ressentimento, com mágoa, que nos priva de toda a graça de Deus. E dá liberal aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, sua força se exaltará em glória. Ele dá. Eu amo aquele salmo que diz, ele dá aos seus enquanto dormem. Quantas vezes eu descanso durante o dia, às vezes um pouco, e quando eu acordo tem algo na minha porta. Umas frutas, alguma coisa que alguém trouxe. Isso eu vejo a bondade de Deus. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá
de desejos, o desejo dos ímpios perecerá. O ímpio vai perecer, porque ele muitas vezes ele vem para tua casa, ele vem olhar, ele vai pensar, mas como que fulano lá não era para ser abençoado, está sendo abençoado? Até trabalha pouco, como que prospera? Porque Deus faz multiplicar e faz nós estéril, viver em família. Família talvez não de sangue, mas famílias espirituais, famílias de longe, pessoas que chamam, pessoas que mandam áudio de oração todos os dias, pessoas que perguntam para você, como que você está? Talvez até você despreze, meu Deus, de novo veio esse áudio de oração para mim, você não sabe o potencial que tem ali dentro para você ouvir, para abrir o teu entendimento, para você receber essas maravilhas de Deus, para que tua descendência venha a ser abençoada. Porque nós pais, nós mães sofremos quando os nossos filhos estão passando por lutas, não é assim? Então vamos nos consagrar a Deus, entregar nossa vida. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui diante de ti, Senhor, pedimos pela tua misericórdia, Pai. A coisa que eu mais peço, Senhor, como diz a tua palavra, a felicidade daqueles que temem a Deus. Coloca temor nos nossos corações, meu Deus. Traz essa paz que excede todo entendimento, alegria, Pai, que só pode vir de ti, meu Deus. Como a tua palavra está dizendo, Pai, quantas vezes pessoas estão almejando por riqueza, por fazendas, por felicidade nas coisas materiais, Pai. Esquecem de buscar, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua presença. E aí até conseguem, Senhor, casas, carros, mansões, Pai. Mas aí quando conseguem, a vida da família está desestruturada, Deus. Porque os valores estão invertidos, meu Pai. Ajuda-nos a compreender, Pai. Ajuda-nos a buscar, Senhor, a Tua presença, Pai. Porque na Tua presença as trevas são banidas, Pai. Na Tua presença, Senhor, a luz, Senhor, vem iluminando, Senhor, os nossos caminhos, Pai. Nos consagramos a Ti, Pai. Consagramos, Senhor, o nosso corpo, o nosso físico, a nossa mente, Pai. A nossa mente que está tão bagunçada, Pai. A nossa mente que está tão cheia de informações, meu Deus. Oh, Deus querido, Deus amado, faz um reset, Pai. Nos lave, nos purifica com o Teu sangue, Deus. Limpa, Senhor. Vasculha, Senhor, aquilo que não provém de Ti, Pai, pensamentos, Pai, que muitas vezes vêm e nós esquecemos de repreender, Pai, ele vai se alinhando, ele vai se aninhando aí, Senhor, criando raízes, meu Deus. Ah, Deus querido, Deus amado, nos ajuda a vencer, Pai. Ajuda-nos a ver que aquilo ali não vem de Ti, Pai. Pensamentos de derrota, de tristeza, de angústia, de aflição. Ah, Deus querido, Deus amado, consagramos, Senhor, a nossa boca, Pai, que da nossa boca venha sair palavra de bênção. Deus, purifica os nossos lábios, meu Deus. Purifica os nossos lábios, meu Deus. Purifica os nossos ouvidos, Pai, que haja um éfata de Deus. Que nós vamos cessar, Senhor, as vozes do mundo e ouvir somente a Tua voz, meu Deus. Ouvir atentamente, Senhor, a Tua voz, a Tua palavra e colocar em prática, meu Pai. Senhor, consagramos o nosso ser por completo, Pai. O nosso querer, as nossas vontades, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que o Senhor venha colocar impedimento, que não venha acontecer, meu Deus. Eu tenho coragem de orar desta forma, Pai. Mesmo que minha carne quer, Pai. Mas coloca impedimento, não deixa que aconteça, Pai. Afasta de nós, Pai. Propostas enganadoras, Pai. Muitas vezes as pessoas vêm com língua lijosueiras, Pai. Mas o coração está maquinando mal. Afasta de nós, homem sanguinário, fraudulento. As nossas mãos, os nossos pés que sejam consagradas a Ti, Pai. Que podemos abraçar, Pai. Que podemos, Senhor, acolher pessoas, levantar pessoas, Pai. Que as nossas mãos não sejam para acusar, não, Senhor. Que os nossos pés, Senhor, sejam para levar a Tua palavra, Pai. Aonde nós for, que vai levar paz, Pai. Se é para levar contenda, se é para levar discussão, não levamos mais, Pai. Nós queremos ser diferente, Pai, porque tudo que nós semear, nós vamos colher, meu Pai. Pai querido, Pai amado, eu oro pelas famílias, Pai. Restaura diálogo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Pai. Famílias, Pai, que estão, Senhor, sofrendo o ataque do inimigo, Pai, com discórdia, Pai, com desavenças familiares, com separação, meu Deus. Filhos, Senhor, que estão no mundo das drogas, Pai, que estão prisioneiros, que o Senhor venha libertar, Pai. Basta uma palavra sua, Pai. Esta mulher está aí, Papai, como a Cananeia, Pai, pedindo. Ó, meu filho está atormentado, meu filho está lá amarrado, Senhor.
Liberta, Pai querido, Pai amado. Talvez o esposo, talvez a esposa, um familiar, eu não sei quem, Pai. Mas nós nos prostramos aos teus pés, Deus. Honra a nossa fé nesse dia, Deus. Consagramos também, Senhor, as nossas finanças, Pai, as nossas casas, o carro que o Senhor nos deu, Pai. Talvez, mas eu não tenho carro, mas talvez essa bicicleta. Os nossos pés, Pai, porque nós temos pés, quando nós podemos andar, nós podemos caminhar, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, entra com a tua providência, Pai, vidas que aguardam processo na justiça, Pai, vidas que já estão preocupadas com amanhã, nem estão vivendo hoje, Pai, estão aí com a família, Pai, mas estão pensando no amanhã, Pai, estão preocupados, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós viemos viver o hoje, Pai, nós temos o hoje, em nome de Jesus, que nós não vamos trazer as tranqueiras do passado, da semana que passou, Pai, que vai ser impedimento de nós andar, Pai, que nós vamos andar encurvado diante das palavras que ouvimos, das afrontas, Senhor, mas que nós podemos ser livres, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que esse dia, Pai, que se chama hoje, esse primeiro dia da semana, Pai, nós nos colocamos aqui tudo no teu altar para ser transformado, Pai, aquilo que não tem sabor, Pai, começa a trazer alegria, começa a transformar, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Essas dívidas, Pai, que teu filho apresenta, Pai, tantas coisas tem para pagar, já está iniciando, chegando no final do mês, quase iniciando outro, Pai, e as vidas ainda não conseguiram, Senhor, os seus compromissos, Pai, colocamos tudo diante de Ti, Tu és o dono do ouro e da prata, Pai, envia providência para esse teu filho, para essa tua filha, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Pai, eu clamo pela nossa saúde física e emocional, cura, Pai, nos dá saúde do corpo e da alma, Pai, nós necessitamos da Tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Eu abençoo, Senhor, as nossas criancinhas, Deus. Coloca os meus netinhos diante de Ti, assim, todas as crianças, Pai, dá livramento, Pai, toda a mente, Pai, perturbada, toda perturbação noturna, os terrores noturnos, que seja repreendido agora, em nome de Jesus. Meu Deus, os jovens, adolescentes, Pai, visita os hospitais, os asilos, os presídios, os valados, Pai. Visita essa vida que se encontra sós agora, Pai, esse ancião, essa anciã, Pai. Visita, Senhor, e traz paz neste coração, Pai, nesta mente, Pai, tão perturbada, Pai. Em nome de Jesus, que a vida não consegue se encontrar, a vida não tem paz, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro Tua mão forte, poderosa, trazendo paz, trazendo alegria sobre esta casa, sobre essa família, Pai. E sabemos, Pai, que Tu és um Deus de misericórdia, sabemos que Tu és um Deus, Pai, que supre as nossas necessidades, Pai, que a Tua palavra está dizendo aqui, Deus, que fazenda é riqueza, Pai, fazenda é riqueza, Pai, e eu creio no poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Deus. Deus, Tu és fiel, meu Pai, Tu és fiel, Deus. Colocamos tudo diante de Ti, Pai, o ministério que o Senhor tem me dado, os dizimistas, os ofertantes, bons samaritanos, Pai. A vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, coloco tudo diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. As vidas que têm compartilhado esse áudio, Pai, coloca nas Tuas mãos, Pai. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui hoje, Pai. Quando inimigos se levantaram, quantos se levantaram, e Pai? o perigo nos cercou, livra-nos do perigo, Pai. Mas Tua mão nos guardou, nos trouxe para o abrigo. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. nosso socorro e protetor. Tu és o nosso socorro e protetor, meu Deus. Não confiamos na força humana, Não, Senhor, é em Ti, Senhor. mas no Teu amor. Quando o mal se levanta, Oh, Deus, Tu nos carregas nos carrega, Pai, com Tua graça. Tua graça sobre as nossas vidas, Pai.
rios de dificuldade Deus, poderiam nos afogar. não deixa, Pai. Montanhas de Não deixa, Pai, essas montanhas de angústia, Pai, esses rios de mágoa, de ressentimento nos afundar, Pai. Nós confiamos na Tua graça, Pai. E declaramos a Tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, que essa semana, Pai, o Senhor luta por nós, Pai, peleja pelas nossas causas, porque entregamos a Ti, Pai. Abre os nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família está nas mãos do Senhor. Eu sou abençoado e eu creio que a minha família está sendo abençoada nesse exato momento, que fazenda e riqueza haverá por causa da obediência, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar.